Boa tarde, gente do laboratório, tudo bem? Eu sou o professor Renato Miletti, estou aqui só para falar um pouquinho para vocês da matematização realizada pelo Galileu nesse experimento de movimento uniformemente variado aí, né? Que ele chamava de uniformemente acelerado na época, tá bom? Depois, se você quiser saber mais, faz uma pesquisa em cima desse movimento, das obras de Galileu. A obra que ele relata isso e mostra matematicamente é esse aí, o discurso de demonstração matemática em torno de duas novas ciências. Né? E eu vou pegar só o trechinho, né, bem pequenininho, que é sobre o comportamento das grandezas físicas aí na descida desse corpo aí, no caso de uma esfera, num plano inclinado. Tá bom? Olha só, um dos desenhos que ele fez lá dentro da obra dele, né, de justificativa matemática em torno aí das grandezas envolvidas, é esse que está do lado. Tá? Então, o que ele mostrou? Primeiro eu tenho aí ó, o segmento de reta AB que eu pintei aí de azul, ele vai representar o comportamento no intervalo de tempo da distância percorrida pelo corpo. Tá? Então, você vê lá que tem o ponto AE, o segmento AE, depois vai ter o segmento EF, depois o FG e o GB. O que ele está mostrando? Que cada intervalo de tempo, que não interessa se é 1 segundo, se são 10 segundos, mas em intervalo de tempo iguais, você vai ter deslocamentos diferentes. Você vai tendo cada vez deslocamentos maiores no movimento aí uniformemente variado. Beleza? É isso que a reta azul quer mostrar. Cada segmento aí, o AE é o intervalo de tempo, né? Depois o EF representa a distância percorrida num outro intervalo de tempo, o FG no posterior e o IGB no seguinte, tá bom? Já o desenho aí do lado, né? Esse desenho que está em magenta e verde, ele vai representar na parte magenta uma divisão de segmentos iguais, tá? Então o segmento aí CH, o HI, o IJ e o JK, eles são iguais, beleza? Então vai representar intervalo de tempo igual. A outra reta, a reta verde que está aí do lado, é uma reta com qualquer inclinação, tá? Essa inclinação aí é só para você poder criar triângulos, que daqui a pouco a gente vai ver o porquê desses triângulos, e a gente conseguir criar aí os segmentos horizontais. Esses segmentos horizontais, que é o LH, o IMI, o NJ e o OK, e assim sucessivamente, né? Você vê que eles estão partindo sempre dos intervalos de tempo iguais, beleza? E eles vão formar aí segmentos de reta. E esse segmento de reta vai representar a velocidade do corpo, tá? O comportamento da velocidade do corpo. No texto dele, ele mostra tudo isso para a gente, tá? Ele faz toda essa descrição, tal. Mas lembrando que na época dele você não tinha uma álgebra para conseguir colocar isso em fórmulas, em equações, em funções, né? E você tinha que fazer a justificativa em cima da geometria. Então eu vou mostrar agora para vocês aqui a ideia de Galileu em cima dessa demonstração. Fiz o desenho aqui do lado, onde a posição da esfera representa o repouso. Então ela não tem velocidade. Isso está representado por esse ponto aqui, ó, o ponto 1, tá? É o momento de partida do corpo a partir do repouso. O ponto 2, né, a bola lá na posição 2, vai estar aqui nesse outro ponto. Né? De 1 para 2, um certo intervalo de tempo passou, que é esse intervalo de tempo vertical que está aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é o nosso intervalo de tempo, ok? E ele vai ter atingido uma certa velocidade. Afinal, ele vai descer acelerado, beleza? A velocidade dele está representada por esse segmento preto que eu fiz aqui na horizontal, que parte do 2, ó, aqui nesse triângulo. Depois de mais um intervalo de tempo igual, ou seja, aqui, ó, esse pontinho aqui, eu vou ter ele, logicamente, com uma velocidade maior. E essa velocidade está representada aí por esse outro segmento de reta preta aqui, ó, que vai do 3 até esse outro extremo aqui. Se eu esperasse mais um intervalo de tempo igual, ele teria uma velocidade ainda maior.
beleza? O que a gente vai reparar e o que ele quis mostrar para a gente? Que em intervalos de tempo iguais, né? Então foi passando aí, não interessa, né? Porque ele não tinha cronômetro na época, né? Então não interessa exatamente qual é o intervalo de tempo, mas em intervalo de tempos iguais, você vai ter o quê? Você vai ter a velocidade aumentando. E aí ele vai mostrar aqui pra gente, ó. A velocidade está aqui, ó. Depois de um intervalo de tempo, o que aconteceu com ela? Ela dobrou. Depois, opa, ela aumentou mais um tracinho daquele. Então vamos supor que no primeiro intervalo de tempo ele tinha atingido 3 metros por segundo. No outro intervalo de tempo aqui ele vai ter atingido quanto? O dobro. 6 metros por segundo. E no próximo, a gente vai adicionar 3, ou seja, 9 metros por segundo. E no próximo, que não está desenhado aqui, adiciona mais 3, 12 metros por segundo. Então, o que ele quer mostrar para a gente? Que a variação da velocidade ela é linear. Ela vai aumentando sempre o mesmo valor. E você já viu lá em sala de aula que esse valor tem um nome. Esse acréscimo, por exemplo, nesse movimento de quanto a velocidade vai aumentando, é chamado de aceleração. Tranquilo? Então, esses que ficaram de amarelo agora estão representando o valor da velocidade. Tá? A distância percorrida, que é aquela reta azul que a gente tinha visto aqui em cima, ó, essa reta azul, ele mostra para a gente que ela varia lá, ó, de A até E, depois de E até F, depois de F até G, de G a B. Existe uma regularidade matemática nessa distância percorrida. Então você vê aqui no plano inclinado que eu fiz de laranja a primeira distância percorrida. Essa distância percorrida ela é representada por esse triângulo que está aqui, ó. Ele não tinha preocupação de saber o valor exatamente. Ele queria mostrar a regularidade matemática de um movimento uniformemente variado. Então esse triângulo aqui, ele representa aquela distância percorrida, aquela primeira. No segundo intervalo de tempo, você vai ter aquela parte vermelha percorrida. Quanto é aquela parte vermelha? Lá está fora de escala, mas aqui você vai ter a ideia, ó. Vai ser essa daqui, ó. Esta área aqui, ó. Este triângulo, que por semelhança ele é igualzinho àquele lá de cima. Esse outro triângulo, que também é semelhante ao lá de cima. E esse outro triângulo, que também é semelhante ao lá de cima. Ou seja, se no primeiro instante de tempo ele percorrer, vamos botar um valor qualquer, 7 metros, né? No segundo instante de tempo ele vai ter percorrido quanto? 3 vezes 7 metros, ou seja, 21 metros. No total ele vai ter percorrido quanto nesses dois intervalos de tempo? Se cada triângulo equivale aí a 7 metros, né? Você vai ter 7 vezes 4, 28 metros. Então, existe uma regularidade matemática que ele percebeu, que foi essa daqui, ó. No primeiro intervalo de tempo, você vai ter um triângulo. No segundo intervalo de tempo, você vai ter 3 triângulos. No terceiro intervalo de tempo, você vai ter 5 triângulos. Aí você já consegue perceber a regularidade matemática. No quarto intervalo de tempo, você vai ter quanto? 7 triângulos. E assim sucessivamente. Beleza? Então ele não tinha condição, na época, de achar uma fórmula matemática para isso. A fórmula matemática dele era de proporcionalidade. Ele tinha que encontrar uma regularidade matemática. Então aqui hoje a gente mostrou para você duas regularidades. A primeira é da velocidade em função do tempo. Você vai tendo acréscimos sucessivos na velocidade de um determinado valor. Ok? E da posição, que vai variando aí, né? Depois você vai ver mais profundamente em sala de aula, né? Com o quadrado do tempo. Tá? Espero que vocês gostem dessa atividade. Agora vocês podem ir lá responder
o resto das questões aí dentro do formulário, beleza? Qualquer coisa, pergunte aí para o professor que tiver no Meet ou deixe sua mensagem dentro da sala de aula que ele vai retornar para vocês, beleza? Abraço, gente, até a próxima.